Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai fazer uma resenha de uma época maravilhosa, né? De um escritor fantástico e da sua primeira obra de sucesso, que é uma das minhas preferidas dele, né? Então, nós vamos falar do livro O Sol Também Se Levanta, de ninguém mais, ninguém menos do que Ernest Hemingway, né? Então, como é tradicional, vamos começar pelas minhas edições, que é que eu tenho em casa, né? Nesse caso, tem só essa edição, a edição de 1980, da editora Abril, uma edição maravilhosa de capa dura, estilo bem clássico, né? Que você tem os touros, né? Eu adoro essa ediçãozinha aqui. Eu tinha uma edição mais moderna, mas desde presente, há uns anos atrás, desse livro aqui. Então, nessa resenha, talvez a contextualização da obra seja tão ou mais importante do que a obra em si, né? Então, nossa história começa quando Ernest Hemingway, recém-casado, novinho, com 20 para 22 anos, chega em Paris em 1921, né? O Hemingway era de uma cidade do interior dos Estados Unidos, trabalhava no pequeno jornal, tinha participado da Primeira Guerra Mundial como motorista de ambulância, né? Chegou a experimentar combate a algumas escaramuças, né? E depois da guerra, quando ele voltou para a cidade dele, de repente aquilo ali não dava mais para ele, né? Ele queria conhecer, sentia um gostinho da Europa, então queria voltar para lá. E ele também estava no ponto que tinha um relacionamento tóxico com a família dele. Então ele achou melhor pegar a mulher e ir para Paris. Quando o Hemingway chega em Paris, ainda muito jovem, né? Tipo assim, a foto que a gente tem do Hemingway, né, do nosso imaginário popular, é mais ou menos essa aqui, né? Ele com essa barba bonita. Mas o Hemingway foi muitos homens e viveu muitas vidas. Então a foto que corresponde a essa fase que a gente vai falar, ele novinho, é a foto que está no thumb aí, na capinha do vídeo aí, né? Ele chega em Paris muito jovem, com a mulher dele, né? Recém-casado, mulher um pouco mais velha que ele, a Hadley. E quando ele chega em Paris, nos anos 20, ele acaba vivendo uma das épocas mais fantásticas de Paris, Paris entre guerras, né? Anos 20, começo dos anos 30. E essa época habita o imaginário de todo mundo que gosta de cultura e de uma vida bem vivida, né? Foi uma época mágica em Paris, né? Então, naquela época, convergiam para Paris os maiores artistas daquele tempo, né? E tinha um grupo lá chamado Geração Perdida, né? Esse termo é atribuído a um desses artistas, que é a Gertrude Stein. Então, o Hemingway, logo que chegou em Paris, começou a fazer parte desse grupo. E Paris, naquela época, tinha uma boemia maravilhosa, né? O período entre guerras, um período meio desregrado, né? Aqueles cafés maravilhosos que tinham figuras proeminentes de todas as áreas do conhecimento, da política, das artes, da ciência. Então, você sentava num café daquele, era assim, um ambiente altamente estimulante intelectualmente, né? E o Hemingway se acabou frequentando um grupo de escritores de língua inglesa, né? Americanos, ingleses, tinha um irlandês também, James Joyce. E esse grupo foi conhecido como Geração Perdida, né? Esse tema a Gertrude deu porque a geração ficava entre guerras, né? Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Mas também era porque os americanos que iam para Paris para ter um ambiente melhor, para criar um ambiente mais estimulante intelectualmente, e também um ambiente menos conservador para viver seus amores. Por exemplo, Gertrude Stein, na época, nos anos 20, ela era judia, de uma família tradicional, conservadora, e foi morar em Paris, era casada com uma mulher, Alice Toklas, né? Se ela tivesse permanecido nos Estados Unidos, teria mais dificuldade na sociedade daquela época, né, de viver esse amor. Inclusive, esse é um dos livros mais famosos dela, da Gertrude Stein, né? A autobiografia de Alice Toklas, que era a esposa dela lá, a companheira dela. Então, o Hemingway se juntou a esse grupo, né? E eles viveram das épocas mais maravilhosas, né? Esse grupo, o grupo dos escritores de língua inglesa, eles se reuniam, além dos cafés, em dois pontos lendários, né?
a casa da Gertrude Stein, né? Ela era amiga do Picasso, ela era amiga dos maiores artistas da época lá que residiam em Paris. E lá eles tinham os saraus, que eles resenhavam arte, discutiam, conversavam. Então, é lendário esse ambiente aí, né? E também numa livraria chamada Shakespeare Company, né? Que era uma livraria na época só para livros em inglês. Né? Existe uma Shakespeare Company hoje em Paris, mas não é a mesma dos anos 20. Ela foi aberta depois, né? Localizações diferentes. Então, esses dois pontos, esse grupo se encontrava e a partir daí surgiram obras maravilhosas, né? O convívio com esse pessoal teve um efeito no jovem Hemingway assim, muito positivo, né? Foi muito estimulante para a criatividade dele. Ele em Paris trabalhava com a revista canadense e vivia de pequenos bicos literários, né? De uma forma bem frugal, né? Ele tinha um filho pequeno. Então, ele publicou seu primeiro romance de sucesso, né? Ele publicou um romance antes, mas a obra de sucesso dele, mais relevante, que foi notada pela crítica, e que foi imortalizada, digamos assim, foi essa aqui, O Sol Também Se Levanta, né? Que nós vamos resenhar hoje. E esse livro foi publicado em 1927 e ele bebe muito do que ele estava vivendo na época, né? O livro é ambientado em Paris e na cidade de Pamplona, né? Exatamente na época que ele viveu lá, e retrata um grupo de americanos ingleses, beberrões, né? Que viviam aquela vida niilista, digamos assim, em Paris naquela época, né? Aquela vida desregrada, aquela vida boêmia, né? E o personagem central da história é o Jake Barnes, que era um veterano da Primeira Guerra Mundial, que tinha sofrido a história em linhas gerais é essa, tinha sofrido um ferimento e tinha deixado ele impotente, ele não conseguia transar. Então ele desenvolveu um relacionamento afetivo de extrema cumplicidade com a mulher, e eles... O cenário também era fantástico, era Paris nos anos 20 e Pamplona na Espanha, onde tinha aquelas corridas de touro fantásticas, né? Aquele ambiente charmoso das touradas. Então eles tinham um relacionamento afetivo, próximo, de cumplicidade, mas ao mesmo tempo disfuncional, né? Ele ajudava ela a conseguir os amores, depois ele sutilmente ajudava a sabotar e acabava recolhendo os pedaços, né? Então esse livro ele reflete muito bem o niilismo que foi aquela época, né? As pessoas saindo do trauma da Primeira Grande Guerra, né? Vivendo uma vida assim sem propósito, uma vida desregrada, né? Talvez intuitivamente as pessoas percebessem que viria mais uma guerra por aí pior do que a que passou, né? Embora não tenha nenhum indício disso aí. E assim, o livro é muito... o cenário do livro é muito legal, de uma forma geral, né? Além da história em si, o cenário é muito legal, né? Além de Pamplona e Paris, tem uma cena que é muito especial para mim, que eu só descobri quando eu li o livro, né? Nenhuma resenha fala disso, que ele, na cidade de Bayonne, nos Pirineus, ele encontra com a trupe do Tour de France, né? Nos anos 20, o Tour de France se hospeda no hotel que o personagem está, né? E é um documento histórico fantástico, que mostra o cotidiano. Eu sempre fui fascinado pelo Tour de France, né? Aquela grande corrida ciclística, né, na França, que faz parte da tradição do país. E lá ele revela o encontro que ele teve, uma das cenas do livro, né, no hotel em Bayonne, né, nos Pirineus, com a trupe do Tour de France, né? Fora os bastidores das touradas de Pamplona, das corridas de touro de Pamplona, né? Então, assim, o ambiente é extremamente charmoso, a Paris boêmia, né? E a complexidade dos amores, né? O Hemingway, ele tem um estilo de escrita peculiar, ele é extremamente econômico, extremamente rápido, extremamente conciso, né? Ele escreve com vigor, mas ao mesmo tempo com economia muito grande. Então ele pode não ter uma construção de personagens assim mais profunda, como Stendhal ou Tolstói,
Mas, por outro lado, a leitura, eu digo que não tem como não gostar do Hemingway. Pode até não ser aquela coisa mais maravilhosa que você viu na sua vida, em termos de literatura. Mas achar ruim, não gostar, não tem como, porque é uma leitura muito rápida, muito fluida, muito... Então, assim, quem quer começar o Hemingway, eu indico demais esse livro. É um livro pequeno. Isso aqui você lê em 3 sentados, um livro desse aqui, no máximo, né? Isso lê num ritmo normal, devagar. É um livro que flui muito rápido, muito fácil de ler, muito... né? E sobre esse período que ele viveu lá, eu tenho outro livro fantástico para recomendar, que é como se fosse uma cobertura jornalística, né? Os Exilados de Montparnasse, do Jean-Paul Caracalla, que faz tempo que eu tenho esse livro, não sei se ele está disponível hoje, né? Mas deve estar, que ele mostra exatamente esses anos 20 em Paris e os escritores de língua inglesa, né? Que viviam lá naquela época, né? Que viveram essa época lendária, né, cara? Esse livro aqui é fantástico também. Excelente para contextualizar não só essa obra, como todas as outras obras do Hemingway, né? Mas essa aqui tem 2 obras dele que tem muito contato com esses anos 20 em Paris, né? 2 obras dele. Uma é essa, e a outra é Paris e uma Festa, que foi publicado póstumamente. Ele começou a escrever antes de morrer. E Paris é uma Festa é um livro assim tocante, que ele já perto de morrer, ele escreve sobre esses anos de Paris, né, a visão dele, do que ele viveu e tal. Então você percebe que ele escreve assim com muita saudade, com muita tristeza da primeira mulher, do filhinho, dos amigos que ele teve lá, das companhias que ele teve lá, até das tretas que ele teve lá, né? E o Paris é uma Festa foi publicado póstumamente. Eu tinha também, dei de presente. Esses livros assim mais poéticos acabam indo embora, né? Mas recomendo demais também, tanto o Paris é uma Festa quanto esse aqui, para contextualização. E depois ele viveu outras vidas, né? Participou da Guerra Civil Espanhola, né? Como correspondente, e acabou se envolvendo. Estava presente no dia D, né? Depois viveu em Cuba, acabou também se envolvendo com a Revolução Cubana, né? Na época. E foi caçador, pescador, andou muito na África, escreveu os livros, né? Sobre o tempo que ele passou na África também, né? Inspirados, né? Pelo tempo que ele passou na África. Então, o Hemingway, sem dúvida, foi uma das figuras mais importantes do século XX. Deve ter sido uma das celebridades também mais importantes do século XX. Foi uma grande celebridade, né? E é um grande escritor, né? É sim um grande escritor. E foi prêmio Nobel de Literatura com o Velho e o Mar. E outra coisa que eu queria indicar também, esse período, esses anos 20 em Paris, tem um filme maravilhoso do Woody Allen chamado Meia-Noite em Paris, 2010, que é a história de um escritor que sonha, escritor americano, nos tempos atuais, né, no caso em 2010, que sonha com essa época e de repente ele se vê, por uma mágica qualquer, transportada e acaba subindo na casa da Gertrude Stein, participando de uma resenha literária lá, né, conhecer o Hemingway, conhecer os grandes artistas que moravam em Paris naquela época, Salvador Dalí, Picasso. Cara, um filme muito legal também. Então, o que você puder ler sobre essa época é muito legal, recomendo demais. E boa forma de começar, não só o Hemingway, como as obras produzidas nos anos 20 em Paris, é esse livro aqui, O Sol Também Se Levanta. E, pessoal, muito obrigado pelo nosso encontro. Vou colocando um ponto final na nossa resenha. Fica ligado aí no canal que a gente vai estar conversando aí sobre livro e quadrinhos aí, cada vez mais. Um abraço, pessoal. Obrigado.